Olá pessoal, vamos dar continuidade a resoluções de questões da prova do ENAD de 2014, especificamente a questão 29. Então, na questão, o que realmente tinha na prova é o que está aqui contido nesse meu lado esquerdo. No meu lado direito, aqui só está apenas uma figura para facilitar o entendimento da questão. E na próxima tela vai existir aqui as alternativas com a respectiva resposta. E já marquei aqui porque eu vou explicar porque que eu já deixei logo marcado. Então, vamos fazer a leitura. A figura a seguir mostra um cenário típico do uso do padrão 802.1x para a autenticação de uma estação de dispositivo em uma rede. No caso aqui, em uma rede sem fio. Então, basicamente, o que a questão traz é a gente fazer a análise do cenário, que é um cenário complexo aí, de rede sem fio, e dos protocolos envolvidos. Então, esse tipo de cenário é um cenário de boas práticas para configurações de rede sem fio, mas também ele é complexo porque envolve a instalação e você manter esse servidor de autenticação aqui. Ok? Então, vamos entender o que é que acontece, o que é que se passa nesse cenário. Então, vamos lá. O que é o protocolo 802.1x? Então, esse protocolo 802.1x, ele está aqui para fazer a proteção dessa porta. Então, essa proteção dessa porta, que seria uma porta lógica que está aqui nas redes sem fio, mas esse protocolo também, 802.1x, ele também foi implementado lá nos switches, certo? E também, se ele é implementado lá nos switches protegendo a porta, então ele também é associado aqui como essa proteção de porta. Então, o que é que significa isso, proteção de porta? Significa o seguinte, significa que o requisitante, quando vai se associar a esse access point, que ele está sendo chamado de autenticador, ou seja, esse requisitante aqui, ele só vai poder ter acesso à internet caso as suas credenciais de acesso elas sejam validadas. Então, enquanto essas credenciais elas não forem validadas, significa que essa porta vai estar protegida e o access point, que no caso ele está sendo chamado de autenticador, ele só vai deixar passar tráfego aqui, tráfego que é relevante apenas à forma de autenticação e não mais outro tráfego. Então significa que essa porta está protegida nesse sentido. Bom, então vamos dar continuidade. Então esse protocolo 802.1x ele está sendo negociado, está sendo combinado, está sendo conversado entre esse requisitante e entre o autenticador. E esse protocolo está estabelecendo um padrão de comunicação, de fluxo, só entre essas duas entidades. E o autenticador, aqui no caso, ele está servindo como um mediador da comunicação. Por que mediador da comunicação? Porque ele aqui vai fazer uma ponte entre o requisitante e esse servidor de autenticação. Então, o que é o servidor de autenticação? Neste servidor de autenticação vai existir aqui, tecnicamente, um banco de dados ou algo do tipo em que vai estar armazenado as credenciais de cada requisitante ou de cada cliente aqui da rede. Então, o que acontece? A partir do ponto que este requisitante se associa à rede através desse protocolo 802.1x que vai estabelecer esse padrão de comunicação aqui, de fluxo de dados. Então, o que acontece? O requisitante ele vai enviar suas credenciais e o autenticador ele vai fazer um relay dessas credenciais para o servidor de autenticação. Só que esse servidor de autenticação ele está falando um outro protocolo, que é um protocolo de autenticação chamado Radius, certo? Então esse servidor ele vai verificar dentro do seu banco de dados as credenciais deste requisitante. Caso essas credenciais elas sejam válidas, então este servidor de autenticação Radius ele vai responder ao autenticador, que o autenticador, por sua vez, ele vai fazer um relay para o requisitante.
Então, se toda a comunicação, se as credenciais elas foram válidas, isso significa que o autenticador agora ele vai permitir a passagem de todo o resto do tráfego. O que é que acontece? A porta ela não vai ser mais bloqueada e ela vai ficar agora desbloqueada e o requisitante ele vai ter acesso direto agora aos recursos de internet. Então, é claro que a gente está fazendo uma explicação básica sobre esse cenário, até porque se a gente for estudar isso mais a fundo, envolve aqui dois protocolos e são protocolos bem complexos, porque vai envolver aqui um handshake bem mais complicado, mas o cerne da questão, o sentido da questão não é essa a pergunta, certo? A pergunta aqui é só a gente entender exatamente qual é a função do requisitante, qual é a função do autenticador e a função do servidor de autenticação, que é o que a questão ela está pedindo aqui nas alternativas. Então, se a gente perceber, a função do requisitante aqui, basicamente, dentro das alternativas que estão sendo escritas aqui, é o seguinte, que o requisitante ele vai querer obter recursos da rede, ou seja, ele quer entrar na internet, ele quer ter acesso à internet. Só que para isso a porta vai estar bloqueada. Certo, e vai estar bloqueada por quê? Porque este autenticador, ele está fazendo aqui o intermédio, ele é o mediador entre o requisitante e o elemento, o dispositivo de autenticação, que no caso é o servidor Radius. Ok? Então, aproveitando essa figura que eu coloquei aqui, vejam que na própria configuração do Access Point vai existir o endereço IP e a porta relacionada, assim como uma chave secreta de acordo entre autenticador e servidor Radius para que ele possa fazer o relay da requisição deste requisitante. Ok? Então, dando prosseguimento, requisitante vai pedir acesso a recursos da internet, autenticador vai fazer o intermédio e o servidor de autenticação ele vai verificar se as credenciais de acesso elas são válidas para poder fazer a liberação da comunicação aqui no autenticador, ou seja, desbloquear a porta. Então vamos para cá. Então já marquei aqui porque basicamente o que vai fazer aqui entre a leitura entre as afirmativas é só apenas a troca de como os dispositivos, as entidades que estão lá naquele cenário, eles se relacionam. Então, na verdade, aqui é a letra C, que é a resposta certa. Vamos fazer uma leitura só para a gente relembrar. Então, ó, o autenticador, que é o access point, é responsável por intermediar a comunicação entre as entidades. E até aí está certo, porque o autenticador é aquele access point e ele vai intermediar a comunicação entre as entidades. Que entidades? O requisitante e o servidor de autenticação. Então, prosseguindo, o servidor de autenticação é responsável por fazer a verificação das credenciais de usuários. Então, tá certo. Foi o que a gente falou lá, que é o servidor Radius. Ele que vai ter um banco de dados com as credenciais, é ele que vai validar. Então, o requisitante, que é o host, busca acesso aos recursos da rede. Recursos da rede que pode ser a internet ou até algo da própria intranet. E o 802.1x é responsável por padronizar o fluxo de mensagem entre as entidades. No caso, ele quis dizer as entidades aqui, requisitante e autenticador, porque só entre eles dois é que vai ter o uso do protocolo 802.1x, que é justamente para fazer o bloqueio ou não desta porta. Ok? Então, vamos ficando por aqui, pessoal, e até a próxima questão.